Olá, estamos iniciando mais um ano letivo remotamente. Eu sou o professor de Geografia, Diógenes Lira, e antes de começarmos a nossa primeira videoaula, eu tenho alguns avisos interessantes, importantes. O primeiro aviso é onde assistir essas videoaulas. Vocês já sabem, a escola tem um canal no YouTube, o canal do EJAN. Lá todas as disciplinas, todas as aulas vão ser postadas. Além desse canal, eu tenho o meu canal no YouTube também, foi feito ano passado, mas ele continua lá. No momento ele encontra-se sem nenhum vídeo. Eu apaguei todos os vídeos, vou começar a postar novamente os vídeos à medida que a gente for gravando. Então vocês podem se inscrever lá também, podem procurar lá também, que é o canal prof.Diógenes Lira. Esse é o meu canal. Além do canal da escola, com todas as disciplinas, esse é o meu canal, apenas com as minhas videoaulas. Outro ponto importante também são as atividades, onde vocês vão encontrar as minhas atividades no final de cada vídeo. Os outros professores, outra metodologia. As minhas atividades vão estar na própria videoaula. Acabando a aula, vocês vão encontrar a atividade já ali dentro do vídeo. Copiem e respondam. Com relação a essa atividade pós-respostas, vocês vão tirar fotos e enviar para mim pelo WhatsApp, com a sua turma, todos os dados, seu nome, e aí essas atividades vão sendo guardadas, vão sendo registradas para gerar a nota de vocês, juntamente com o nosso teste, nossa avaliação escrita. Nós vamos ter também a questão dos conteúdos, outro ponto importante. Ano passado eu estava entregando, além da videoaula, PDFs com esse resumo. Muitos alunos não estavam assistindo às videoaulas, apenas pegavam os PDFs. Então eu acho que isso não é interessante para ninguém. A aprendizagem só vai ser completa se você assistir a aula. Então, de maneira que esse ano eu não passarei mais PDFs com os assuntos. Então o assunto é o que está aí na videoaula. Você opta em tirar print, copiar no seu caderno, aí vai de cada um, certo? Mas o PDF não será mais entregue a vocês na minha disciplina. Com relação a dúvidas, os alunos que tiverem dúvidas, não entenderem, vão me procurar no WhatsApp. Não perguntem no grupo, perguntem de forma privada. E aí, assim que eu tiver um tempo, um momento, eu respondo para vocês, tiro todas as dúvidas, um a um, de quem tiver. Não fiquem com dúvidas. Isso vai levar a um problema futuramente para vocês. Sempre que tiver uma dúvida, surgir uma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, não tem problema. Existe um grupo no Facebook, foi feito ano passado por mim. Lá eu compartilho enquetes, textos extras, indicações de vídeos, de filmes. Alguns testes são indicados por lá e feitos no Sigeduc, alguns avisos. É interessante também que vocês procurem esse grupo para se inscrever, para ser membro. Facebook, vocês vão procurar Geografia e História EJAN, do jeito que está escrito aí no slide. Procurem ser membros desse grupo, vai auxiliar mais ainda o desenvolvimento da disciplina. Então agora nós vamos começar a nossa primeira videoaula. Então vamos iniciar nossa primeira videoaula de Geografia no terceiro ano do ensino médio. E para iniciar essa nossa primeira videoaula, vamos começar falando sobre sistemas político-econômicos. O que seria isso? O sistema político-econômico é o que vai orientar a organização da sociedade no espaço. É assim que a sociedade vai se organizar, principalmente com relação ao processo produtivo, as relações entre os indivíduos. Atualmente nós temos dois sistemas, o capitalismo e o socialismo. Isso é os sistemas que estão em funcionamento na sociedade. É claro que existem outros, como o anarquismo, por exemplo, mas que não estão em atividade, não funcionam dentro da sociedade mundial. E entre o capitalismo e o capitalismo, evidentemente, ele reina. O socialismo são poucos países que empregam, e esse sistema está em grande declínio. Provavelmente irá desaparecer em poucos anos.
levando em consideração que pouquíssimos países hoje ainda exercem esse sistema político. E o capitalismo, ele cada vez se apresenta mais forte. Vamos então nos detalhar sobre o capitalismo. O sistema capitalista, como eu já disse a vocês, é o que impera hoje na nossa realidade mundial atual. E ele vai se dividir em 4 etapas: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e capitalismo informacional. Essas etapas elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo desde o surgimento do capitalismo. Eu costumo comparar o capitalismo com a realidade selvagem que nós encontramos na natureza. Quando você vê um documentário, um programa falando sobre a vida animal na África, por exemplo, é, para mim, a meu ver, o melhor exemplo de como funciona o capitalismo. Na selva, você sempre encontrará um animal mais forte, mais poderoso, que vai devorar, se alimentar dos animais mais fracos. Por sua vez, esses animais mais fracos vão buscar outro alimento mais indefeso ainda, até chegar nos herbívoros que se alimentam das plantas, né? Então o capitalismo ele tem um funcionamento parecido. Você sempre terá alguém muito mais rico e essa riqueza provém do trabalho, do esforço de outros mais pobres. É assim que o capitalismo se desenvolve. Vamos então analisar cada uma dessas etapas e ver, não só entender o que é essa etapa, mas também ver o que estava acontecendo de relevante, de importante, de transformador no planeta nesses momentos. A primeira etapa seria o capitalismo comercial, é o início, vamos dizer assim, do capitalismo. Ele vai surgir com o fim do feudalismo na Europa. O feudalismo era um sistema político econômico que reinava na Europa naquela época. Quando o feudalismo entra em declínio, o que vai ficar em seu lugar é o sistema capitalista. Por volta do século XV e século XVIII é quando esse processo de final do feudalismo acontece e o surgimento do capitalismo vai surgindo no seu local. As principais características que vão impulsionar o avanço dessa primeira etapa do capitalismo serão, primeiramente, as grandes navegações, a expansão marítima, esse é o principal fator. Os reinos europeus, inicialmente Espanha e Portugal, depois outros reinos europeus, começam através da expansão marítima a descobrir novas terras, descobrir novas rotas comerciais que vai ampliar cada vez mais o comércio e vai trazer o processo de globalização. Então esse é o primeiro fator que vai expandir o capitalismo comercial. Nós temos o colonialismo europeu, que são as novas terras sendo povoadas, sendo colonizadas. É o caso, por exemplo, das Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. O descobrimento do Brasil, por exemplo, e a vinda dos portugueses para cá, para povoar o Brasil, para explorar o Brasil, para retirar daqui as riquezas e levar para a Europa, transformar isso em dinheiro para o rei, né? Nós vamos ter também as rotas comerciais, que esse comércio já existia. É um exemplo, o comércio entre a Europa e a Índia ou a China, né? Produtos como a seda, especiarias, que já existia, só que a rota era por terra. Levava-se anos para se buscar e comercializar esses produtos saídos da Ásia. Então eles encontram novas rotas, novos caminhos mais rápidos, mais eficientes através das embarcações, né? Então tudo isso expande essa primeira etapa do capitalismo e impulsiona o capitalismo a substituir o feudalismo. Aqui nós temos as principais potências econômicas dessa época, né? Portugal, com toda a sua capacidade marítima, Espanha também. Logo em seguida vem a Inglaterra, a Holanda, a França e os principais produtos que eram vendidos, que eram comercializados nessa época,
Primeiro, os metais preciosos, né, o ouro, a prata, as especiarias, que eram os temperos, tinha altíssimo valor. Hoje, evidentemente, é uma coisa comum, banal, em qualquer supermercado, em qualquer mercadinho você compra pimenta, você compra sal, você compra temperos variados por um preço muito baixo, mas nessa época tudo era muito caro, só os ricos, só os nobres tinham acesso. O açúcar, hoje é uma coisa muito simples, mas nessa época chegou a ser chamado de ouro branco, porque o valor do açúcar era altíssimo. A madeira também era muito importante. Algumas madeiras se retiravam pigmento para tingir tecidos, o que valorizava mais ainda essas madeiras. Nós temos também a seda que nessa época era totalmente artesanal, produzida com muito trabalho, demorava-se muito tempo para se produzir a seda. É um inseto que só existia na China. Ele criava um casulozinho, era chamado de bicho da seda. Esse casulo era desfeito, os microfios do casulo era o que se produzia esse tecido. Então era uma coisa muito complexa, só os chineses conseguiam fazer, e o valor da seda era altíssima, era muito caro. Sua exportação era uma coisa realmente muito difícil e complexa. Chegamos aqui na segunda etapa, o capitalismo industrial. Como o próprio nome já diz, provém da indústria. Então essa fase, essa segunda etapa do capitalismo, ela vai surgir com o avanço da acumulação do capital, que é o surgimento dos bancos, uma nova classe social que eram os ricos. Anterior a isso, apenas era considerado como ricos os nobres, pessoas de famílias ligadas ao rei, donos de terra. Aqui, com o surgimento dos bancos e dos empresários, dos comerciantes, surge essa nova classe social, que são os ricos, que não necessariamente eram da nobreza, mas que tinham grande valor e importância pelo dinheiro, pela posse do dinheiro. É uma nova classe social, uma nova categoria social. Então é nesse momento que vão surgir os bancos, essas pessoas ricas, os empresários, os comerciantes. Então aqui nós vamos ter a expansão da manufatura. Nós vimos que a indústria ela pode ser manufatura e maquinofatura. Isso em anos passados em geografia. Então com a expansão dessa manufatura, ou seja, a vinda das fábricas, o início da indústria, lá na Inglaterra no século XVIII, aí nós temos essa segunda etapa, capitalismo industrial. Algumas características dessa nova etapa do capitalismo: nós vamos ter o avanço tecnológico, as máquinas começam a entrar em jogo, começam a atuar em conjunto com o homem. Nós vamos ter mudanças na forma de trabalho. Agora o homem ele não trabalha mais manualmente, ele utiliza a máquina para trabalhar. A produção em massa vai surgir nesse momento. O que seria a produção em massa? É você produzir em grande quantidade. O produto ele deixa de ser personalizado, ele passa a ser uma coisa massificada. Todos os produtos são iguais, num número muito grande. Nós temos o trabalho assalariado, que surge nesse momento. Agora você não é mais pago por produto feito, agora você é pago por dia de trabalho, por semana, por mês, É o trabalho assalariado. Nós vamos ter novos combustíveis surgindo, novas fontes de energia, O vapor não é mais o único, agora nós vamos ter o petróleo, nós vamos ter a eletricidade. Então são grandes inovações nessa segunda etapa, no capitalismo industrial. Uma coisa importante que surge nesse momento histórico é o liberalismo econômico. Vamos entender o que seria isso. O liberalismo econômico ele é um conjunto de regras e princípios que vão ser utilizados dentro do sistema capitalista, e ele é criado por dois pensadores, o John Locke, essa primeira foto aí, e o Adam Smith. São economistas ingleses. Eles vão desenvolver o pensamento liberal. Então, algumas características do liberalismo. Primeiramente, eles defendem a livre concorrência,
onde nesse pensamento as empresas deveriam ter total liberdade de concorrer sem a intervenção do governo, sem a intervenção do Estado, né, podendo ser rei, presidente, enfim, os governantes não iriam interferir, deixariam que as indústrias, as empresas, os empresários pudessem concorrer livremente, independente de qual a sua nacionalidade, de onde é essa empresa, se é dos Estados Unidos, se é da Inglaterra, se é do Japão, não interessa. Eles têm liberdade total para concorrer. Isso segundo pensamento liberal. Né? Segunda característica, livre circulação. Os produtos eles deveriam circular livremente entre os países. Nós sabemos que não funciona assim, não é? Um produto, para ele entrar num país, ele paga taxas. Então você tem muitos impostos. Não é livre essa circulação. Produto que entra sem pagar taxas é muamba, é produto contrabandeado, né? Então o pensamento liberal ele defende que não deve haver cobrança de taxas acima de produtos. Essa circulação tem que ser livre. E por fim nós temos aí a não intervenção do Estado, ou seja, o governante ele não deve se meter em questões empresariais, ele não deve se meter em questões econômicas. A gente sabe que também não funciona desse jeito, né? Então o pensamento liberal ele nem sempre é aplicado até os dias de hoje, né? Apesar de ser um pensamento que ainda é utilizado, mas em prática ele não consegue ser aplicado 100%. Então isso é uma coisa importante, o liberalismo econômico, e esses pensamentos, essas ideias vão surgir dentro dessa segunda etapa do capitalismo, capitalismo industrial. Outro fator importante que surge nesse momento é o Taylorismo. O que seria o Taylorismo? É a administração dentro da indústria. É a indústria utilizar questões da administração dentro das fábricas. É você melhorar a produção e os lucros, utilizando conhecimentos da administração. Então esse sistema, esse pensamento chamado de Taylorismo, ele foi criado por um engenheiro norte-americano, ou seja, um engenheiro dos Estados Unidos, chamado Frederick Winslow Taylor. Por isso o nome Taylorismo, porque o cara que criou, o sobrenome dele era Taylor. Taylorismo em homenagem ao seu criador. Então vamos ver as características do Taylorismo. Primeiramente, nós vamos ter a separação entre o trabalho intelectual e o manual. Então, dentro de uma fábrica, a partir desse ponto, você vai separar os funcionários. Aqueles que trabalham no serviço braçal, trabalham nas máquinas, vão trabalhar no setor da fábrica. Os que trabalham com questões intelectuais, planilhas, documentos, vão trabalhar em outro setor da fábrica. Então, aqui você começa meio que a segregar as coisas dentro da fábrica. Dependendo do seu tipo de trabalho, você trabalha em locais diferentes. Evidentemente, a remuneração será diferente também. O pagamento é outro. Segunda característica, o aumento da produtividade. Então, sempre se pensando em produzir mais. Ampliar a produção. Outra característica, a organização do trabalho. O trabalho passa a ser mais organizado. É claro que se você está usando conhecimentos da administração, você vai organizar o trabalho, né? Então nós temos por último aí melhoria nas condições de trabalho. Se você oferece ao seu trabalhador um ambiente quente, desagradável, mal cheiroso, insalubre, evidentemente esse trabalhador vai render menos. Então quando você melhora as condições para o trabalhador, um ambiente mais arejado, mais agradável, com temperatura melhor, um odor mais satisfatório, esse trabalhador ele vai ter um desempenho maior, né? Você entrega melhores condições de trabalho e ele vai responder com um trabalho melhor, né? Então sempre são questões para melhorar a produção. Assim é o Taylorismo, aplicar pensamentos administrativos para melhorar a produção, assim melhorar os lucros. Uma coisa que veio logo após o Taylorismo e usou muito dos conhecimentos do Taylorismo é o Fordismo. Esse é um fator muito importante da geografia. O que seria o Fordismo? O Fordismo é um modelo de produção que foi desenvolvido dentro das fábricas da Ford,
a Ford Automóveis, né? O dono da Ford na época era o Henry Ford, por isso o nome da fábrica, né? Ford vem de Henry Ford. E ele percebeu que as ideias do Taylor eram muito interessantes e resolveu aplicar dentro da sua fábrica. O sucesso desse modelo fordista de produção foi tão grande que outras fábricas de outros ramos resolveram usar também. E por muitos anos esse modelo foi o mais eficiente de todos. Então você via o Fordismo sendo aplicado não só em empresas de automóveis, mas também de roupas, de comida, todo tipo de produto industrializado começou a utilizar esse sistema. Então o que é que aconteceu nas fábricas do Ford? Ele vai buscar aumentar a produção, fabricando muitos, ele conseguiria baixar o preço. Baixando o preço, venderia cada vez mais e ampliaria assim o lucro. Para conseguir isso, a primeira coisa que ele trouxe para suas fábricas foi a linha de montagem. Aqui nós podemos observar algumas fotografias que mostram essa linha de montagem. Era uma espécie de esteira que atravessava o galpão da fábrica. Então essa esteira rolante, entrava no início dessa esteira um veículo, só o chassi, e em cada ponto da esteira empregados iam montando esse carro. Então você tinha uma equipe para montar os eixos, uma equipe para montar os pneus, uma equipe para montar o motor, outra equipe para montar a carroceria e assim sucessivamente. Então ele conseguia fabricar muito mais carros. Antes desse sistema, cada carro era montado sozinho, individualmente, então demorava muito para finalizar um veículo. Com essa linha de produção, com essa esteira rolante ao longo da fábrica, o trabalho acelerava, você ampliava muito a quantidade de veículos. Certo, gente? E essa daí foi a principal característica que fez o sucesso desse modelo fordista, foi essa linha de montagem. Ele também criou o final de semana e as férias. Isso é uma coisa que não existia antes do sistema fordista. Imagine um mundo onde todos os trabalhadores trabalhavam de segunda a segunda, sem direito a final de semana, sem direito a descanso, sem direito de férias. Então o Ford ele vai criar isso, o final de semana e as férias. Ele também vai mais que duplicar o salário dos seus trabalhadores. Ele percebeu que o salário era baixo e resolveu ampliar esse salário. Aí você pode pensar, nossa, esse cara era um santo. Ele trouxe o final de semana, ele trouxe as férias e ainda aumentou o salário dos funcionários. Só que veja bem, o Ford ele não era um santo, ele era um cara esperto. Ele percebeu que se o trabalhador dele tinha final de semana para curtir com a família, tinha férias para descansar e passear e tinha dinheiro no bolso, ele ia querer comprar um carro. E se ele era feliz com o trabalho dele, ele ia comprar o carro de quem? Ia comprar o carro do Ford. Então, além de ser trabalhador, ele ia ser um cliente junto, né? Então, a primeira ideia dele é essa, é ganhar mais clientes. E não só das fábricas dele. Quando as outras fábricas começaram a empregar o mesmo tipo de benefício para os funcionários, essas pessoas também passaram a ter mais poder aquisitivo, ter mais condição de comprar produtos, né? Então, daí a grande vantagem dessas melhorias para o trabalhador. Ele passa a ser não só um trabalhador, mas um consumidor também. Nós vamos ter a produção em massa cada vez mais forte, mais intenso, que é a grande produção. Você produzir muito para vender barato e ter muito mais lucro. Isso vai gerar um problema no futuro, quando a gente chegar lá na frente e ver a crise de 1929. Mas agora vamos ficar nesse ponto. Vamos ver um videozinho agora que vai deixar esse assunto do Fordismo mais forte para vocês entenderem. (16 de junho de 1903). Foi nesse dia que Henry Ford, sem muita ostentação, deu início a uma fábrica de automóveis que mudaria o conceito do novo veículo. No início do século, os carros já não eram novidade, mas acessíveis apenas aos ricos. Luxo. Até então, cada carro era fabricado artesanalmente,
por uns poucos especialistas que dominavam todo o processo. A Ford adotou a primeira linha de montagem, onde os trabalhadores não precisavam de tanta especialização. Ao lado de uma esteira rolante, cada operário adicionava uma peça ao corpo do carro. O barateamento foi brutal. O modelo T, que originalmente era vendido por mais de $800, teve o preço reduzido para $290. O automóvel se popularizou rapidamente. Ao mesmo tempo, o lucro da fábrica foi tão grande que Ford aumentou o salário mínimo dos trabalhadores para $5 por dia, um valor surpreendente na época. No Brasil, no início do século, o automóvel ainda era um bicho de 7 cabeças que provocava receio no povo. Em 1900, circulou nas ruas de Petrópolis o primeiro carro importado com motor a explosão, um Tecovil de 9 cavalos movido a benzina. Logo, os barões do café e incipientes industriais paulistas começaram a comprar essas máquinas, que antes de tudo simbolizavam status. Em 1903, a Prefeitura de São Paulo legalizou os novos veículos. A placa número 1 foi para o automóvel da família Matarazzo. Em 1904, São Paulo já tinha 84 carros, que disputavam espaço com os bondes elétricos que circulavam na cidade desde a chegada da Light canadense em 1900. Vamos continuando. Mais uma etapa do capitalismo. Capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. Essa etapa ela vai surgir no final do século XIX, com o crescimento dos bancos, a expansão cada vez mais forte das entidades bancárias, que vão formar os grandes impérios, né? Então aqui nós vamos ter o surgimento das multinacionais, as empresas que de tão grandes agora elas não fazem parte mais apenas de um país, elas começam a estar no mundo todo, ou grande parte do mundo. São empresas que você encontra em qualquer lugar. Um exemplo de multinacional, a Coca-Cola. Em quase qualquer lugar do planeta que você chegar, você vai encontrar Coca-Cola para tomar. Talvez Coreia do Norte você não encontre, mas até na China, em qualquer canto, você vai encontrar Coca-Cola. Empresas como Nike, que você vai encontrar em qualquer lugar, Adidas, Samsung, Apple, Microsoft. Então esses grandes conglomerados, essas grandes empresas multinacionais começam a surgir, começam a aparecer no mundo nessa fase do capitalismo. Características dessa etapa. Nós vamos ter a concorrência, que agora é concorrência mundial, não é mais concorrência dentro de um país, agora é pelo mundo inteiro. Nós vamos ter a busca de novos mercados, essas empresas, essas entidades agora vão estar buscando sempre novos lugares para elas chegarem e vender seus produtos. É mais lucro, mais dinheiro, mais lucro, mais riqueza. Nós vamos ter grandes investimentos, essas empresas começam a buscar investir dinheiro onde antes elas não estavam. Nós vamos ter inovações tecnológicas. O grande combustível a partir de agora são as tecnologias. Cada tecnologia nova que chega revoluciona, como por exemplo o rádio, que revolucionou no momento que começou a ser utilizado, a TV, o computador, o telefone. Então as grandes inovações elas vão chegando e são o combustível para a ampliação dessa fase, dessa etapa do capitalismo. Nós temos a escala, que agora não é mais nacional, agora ela é mundial. Nós vamos ter a concentração do capital, né? Aqueles que já são ricos vão ficar cada vez mais ricos. Os pobres vão continuar pobres. Então você tem essa concentração do dinheiro na mão de pouca gente cada vez mais intensa a partir desse momento. Aqui nós chegamos num dos assuntos mais importantes, que é a grande crise econômica de 1929. Essa é a crise. Eu imagino que vocês já ouviram muitas vezes falar de crise. Um político aqui e acolá, nós estamos numa crise agora.
Essa crise, a de 1929, foi a maior crise que o mundo já viu até hoje. Ela foi tão grande que atingiu o mundo inteiro. Ela foi tão forte que ela abriu espaço para o surgimento de monstros, como Hitler, por exemplo. Se não fosse essa crise de 1929, provavelmente Adolf Hitler não teria sido o ditador, o monstro que foi. Talvez até a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido se não fosse essa crise de 1929. Vamos entender o que foi essa crise para a gente poder compreender os efeitos dela. Primeiramente, voltando para o Fordismo. Eu disse a vocês que a principal característica do Fordismo era a linha de produção. A produção em massa é você produzir muito para vender barato. Vender muito e barato. Então isso fez com que existisse uma superprodução, um excesso de produção. Não só nas fábricas da Ford, mas em todas as fábricas que produziam nesse modelo de produção. Isso tudo nos Estados Unidos, certo, gente? Então você tem um excesso na produção. A população americana não conseguia mais consumir todos esses produtos. Então você tem uma queda nas vendas. A família americana já tinha tudo que precisava, então começou a parar de comprar. Gerou uma queda nas vendas. Com essa queda nas vendas, os estoques começam a encalhar nas lojas, começam a encalhar nos depósitos das fábricas. Você começa a ter uma queda nas ações das empresas, as indústrias começam a perder valor. Nós vamos ter finalmente a explosão dessa bolha, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que seria a Bolsa de Valores? É uma espécie de mercado onde é vendido todos os produtos de um país internacionalmente. Então, quando você pensa, por exemplo, no petróleo da Petrobras, petróleo brasileiro, é vendido onde? Na Bolsa de Valores de São Paulo. Vendido para onde? Para as bolsas de valores do mundo todo. Então, os grandes empresários compram ali. O ouro que é produzido no Brasil é vendido aonde? Na Bolsa de Valores. O suco de laranja, a carne bovina, a produção automobilística, tudo é vendido nas bolsas de valores. Então a mais importante bolsa de valores do mundo na época e até hoje é a de Nova York, a cidade mais importante do planeta. Então nesse momento a bolsa de valores de Nova York ela quebra. A crise foi tão grande que tudo perdeu valor e a bolsa de valores quebrou, fechou, faliu. A partir desse momento nós vamos ter um grande índice de desemprego nos Estados Unidos. O gigante bilionário cai de joelho no chão perante a crise no ano de 1929. A pobreza se espalha pelos Estados Unidos, a fome se alastra pelo país. Então, como os Estados Unidos já era a potência mundial econômica, com essa crise lá dentro, isso afeta o mundo inteiro. O Brasil, nessa época, por exemplo, era o maior produtor de café do planeta. E o grande comprador do nosso café era os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estava quebrado, ele não comprava mais o nosso café. E o Brasil entra em crise junto. E isso vai se espalhando pelo mundo inteiro. Um dos países que vai cair nesse momento é a Alemanha, que já não estava boa das pernas por causa da Primeira Guerra. E a crise lá vai ser destruidora, abrindo espaço para um cara revolucionar, entrar e conquistar as pessoas para ele ganhar poder, que foi o Adolf Hitler, né? Então aí vocês veem um dos piores, né, efeitos da crise de 1929, que foi a abertura na Alemanha para que Hitler ganhasse espaço. Então percebam a importância da grande crise de 1929. Os Estados Unidos ficou arrasado. Bilionários acordaram pobres, sem nada. O índice de suicídio foi explosivo. Milhares de americanos se suicidaram porque perderam tudo. Famílias perderam a casa, perderam a fazenda, perderam tudo que tinha e foram virar mendigos na rua.
milhões de americanos desempregados, a fome se espalha pelo país inteiro, né? Então a crise de 1929, provocada pelo excesso na produção, provocada pelo sistema fordista, que se mostrou ineficiente nesse ponto, gerou uma superprodução e a partir daí o colapso do sistema econômico no país e no mundo na época. Aí nós vamos ter o pensamento de recuperação da economia, né? Se o país estava em crise, se o mundo inteiro estava em crise, então alguns começaram a pensar como sair dessa crise. E o primeiro vai ser o Keynes, um importante americano, que vai criar um pensamento estratégico para tirar o país da crise. Na época, o Keynes era o secretário de Estado dos Estados Unidos e vai desenvolver esse programa que ficou conhecido como keynesianismo, em homenagem a quem o criou, o Keynes, né? Então, o que é que afirmava o keynesianismo? Que o Estado deveria intervir na economia para gerar empregos e o crescimento da economia. Então vejam aqui como o liberalismo estava errado. O liberalismo afirmava que o Estado não deveria intervir na economia. E numa crise econômica, o que é que o Estado precisa fazer? Intervir na economia. Então o liberalismo, historicamente, está errado. Segundo Keynes, para que o país pudesse sair da crise, o governo tinha que intervir. Então nós vamos ter a criação de um programa criado pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Franklin Delano Roosevelt, que vai criar o New Deal, em português, Novo Acordo. Era o programa social americano para tirar os Estados Unidos da miséria, tirar ele da crise. O que é que esse programa previa? Primeiro, investimentos em estatais e obras públicas. Então o governo ia investir nas empresas públicas, não nas privadas, nas empresas públicas. Iria investir em obras gerando emprego. Então construção de estradas, hospitais, escolas, hidrelétricas. Então a partir dessas obras a população podia trabalhar e com o recurso desse trabalho, esses trabalhadores iriam investir, comprar produtos, a economia ia se mexer novamente. Era uma maneira de injetar dinheiro na economia, né? Eles também vão fazer uma reforma do sistema bancário, para que esse sistema bancário monetário pudesse ser mais forte, mais robusto, para resistir a outras crises que viessem a acontecer no futuro. E o governo iria ter incentivos e controle de preços na produção. Iria investir dinheiro também nas empresas privadas, né? Através de empréstimos, de doações, fortalecendo a economia e salvando empresas que estivessem próximos à falência, né? Então esse programa vai ser bem sucedido e vai começar a tirar os Estados Unidos da crise. Mas só ele não é suficiente. A gente vai perceber que os Estados Unidos ele só sai da crise mesmo quando estoura a Segunda Guerra Mundial. Aí ele se aproveita dessa situação para sair da crise através da exportação de produtos, da venda de armas, de utensílios militares, medicamentos, alimento, emprestando dinheiro para a Europa. E aí é que os Estados Unidos saem da sua crise. Mas isso é um assunto para a história, um assunto para outro momento. Aqui nós temos mais uma etapa do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Essa etapa ela é uma etapa mais recente, né? Ela vai surgir no século XX, causada por grandes avanços tecnológicos científicos. Então aqui nós temos as grandes inovações, as telecomunicações, a informática, microeletrônica, é uma coisa mais atual, mais recente. Características dessa fase: nós vamos ter a intensificação dos fluxos em comunicação, a globalização ela se expande de uma maneira absurda. Todos os países hoje estão conectados, estão interligados, as pessoas estão conectadas instantaneamente no mundo inteiro, né? Você tem a circulação de capital no mercado globalmente. Hoje você pode, se você quiser, comprar ações de qualquer fábrica, indústria no planeta inteiro, né? Você tem mercados mundiais,
Você no conforto da sua casa, você pode estar comprando um produto que vai vir da China, o AliExpress, um produto que vai vir dos Estados Unidos, através da Amazon, e assim sucessivamente. Então, hoje o mundo está completamente globalizado. Nós temos também o surgimento dos blocos econômicos. Os países estão se associando em grupos para fortalecer a sua economia e o seu comércio. Isso é uma característica dessa nova etapa do capitalismo informacional. Nesse momento nós temos o surgimento de mais um pensamento importante, que é o toyotismo. O toyotismo ele vai substituir o modelo fordista. Como a gente já viu, o modelo fordista ele possui problemas sérios que podem provocar crises. Então aqui nós temos um novo modelo de produção que vai substituir o modelo fordista. Esse modelo ele surge no Japão, dentro das fábricas da Toyota, no período pós Segunda Guerra Mundial. Então a Toyota ela percebe que aquele modelo fordista é perigoso e ela desenvolve um novo modelo mais aprimorado. Então vamos ver as características desse modelo. Primeiro, produzir apenas o necessário. Então a Toyota ela vai vender um lote para só depois fabricar esse lote. Então ela só vai ter o que ela já vendeu. Ela não vai ter excedentes. Você vai reduzir os estoques. Você só tem em estoque o que você precisa para montar o lote que você já vendeu. Você tem o processo de automatização. Aqui o homem ele começa a sair da produção e a máquina fica no lugar. São os robôs. O sistema automático controlado por computador. Você tem trabalhadores atuando em todas as fases da produção. Os humanos que ainda estão ali, eles conseguem desenvolver qualquer parte do trabalho. No sistema fordista, cada trabalhador fazia apenas uma parte do trabalho. Tinha uma galera que só sabia montar os pneus. Tinha outra equipe que só trabalhava com o motor. Então, se essa equipe faltasse, a outra não saberia substituí-la. Aqui no sistema toyotista, todo trabalhador consegue fazer qualquer parte da produção. Aí você tem o que eles chamam de just in time, em português, na hora certa. É todo mundo atuando onde precisa e na hora que precisa. Você tem o que eles chamam de teamwork, que seria o trabalho em equipe, todos juntos para conseguir o melhor resultado. E você tem o controle da qualidade. Aqui você não pensa só na quantidade, você pensa também na qualidade do produto. O quanto esse produto vai ser bom, vai durar, não vai dar problema. E assim você tem mais sucesso nas vendas. Então esse modelo ele vai surgir lá no Japão, nas fábricas da Toyota, e vai se espalhar pelo mundo inteiro, substituindo o Ford, substituindo o Fordismo. É o modelo toyotista de produção. Temos aqui agora o neoliberalismo. O neoliberalismo que vem substituir o liberalismo. É uma adaptação do liberalismo. Então é uma doutrina, uma proposta criada por economistas franceses, alemães e norte-americanos para substituir o liberalismo. Seria uma melhoria do liberalismo. Por isso o nome neoliberalismo. Características desse neoliberalismo. Primeira característica seria a privatização de estatais. As empresas que eram públicas, que pertenciam ao governo, seriam vendidas a empresários. Então é bom que vocês entendam isso. O que é estatal? É algo que pertence ao governo, que pertence ao povo, vamos dizer assim. É uma empresa que o governo controla. O que é privado? É algo que pertence a empresários, a pessoas que não são do governo, a civis, certo? Então, quando se fala em privatização, é você pegar algo que é público e vender para alguém ou para um conjunto de pessoas, de empresários. Deixa de pertencer ao governo, deixa de pertencer à população de um país e passa a pertencer a pessoas, que podem ser, inclusive, estrangeiros. Então, o neoliberalismo ele defende a privatização das estatais. Cada vez mais o governo não teria participação na economia. Essa economia seria entregue ao capital, seria entregue aos empresários.
Você tem também outra característica, é a livre circulação de capitais internacionalmente, ou seja, que um país, um empresário de um país X ou Y, ele tem a liberdade de investir seus dinheiros, seu recurso, né, em qualquer país, em qualquer nação. Nós temos também a entrada de multinacionais, ou seja, você permitir que entre empresas em qualquer lugar. Então, qualquer empresa, uma Nike, por exemplo, poderia vir se instalar no Brasil e fabricar seus produtos aqui, desde que fosse no interesse dela. Outra característica também seria o privilégio às empresas privadas. Você favorecer as empresas privadas, dar mais vantagem para elas e menos às estatais, né? E a diminuição da carga tributária, ou seja, reduzir os impostos. Então, algumas características, vocês podem perceber que são muito boas. Outras, nem tanto. Então é sempre bom você julgar o que é positivo e o que não é. Então vamos à nossa primeira atividade. Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês. Não esqueçam de fazer o cabeçalho. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina Geografia, professor Diógenes Lira, turma 3º ano. Lembre de colocar aí qual é a sua turma, o seu nome, não esqueçam de colocar seu nome. Então vamos à primeira atividade. A questão número 1, você vai escrever uma redação de 15 linhas, pelo menos, falando sobre o Fordismo e a influência na indústria. Então pesquise, estude. A função dessa atividade é isso, é você fixar o conhecimento, você expandir o seu conhecimento sobre esse assunto. Então leia, seja no livro didático, caso vocês tenham, seja na internet, vão descobrir mais sobre o Fordismo e escrevam uma redação aí com 15 linhas. Questão 2. Realize uma pesquisa na internet sobre a globalização e como isso afeta nossas vidas, principalmente nos dias de hoje com a pandemia e com a quarentena. Questão 3. Com base na aula, explique o que você entende por sistema político-econômico. 4. O que foi a grande crise de 1929 e como ela afetou a sociedade mundial. Acho que eu deixei isso bem claro. Quem assistiu à aula, quem prestou atenção, vai conseguir responder facilmente. 5. Quais as principais características do modelo toyotista de produção? Então é isso, gente. Bons estudos e boa sorte a todos.